A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Vamos continuar os nossos estudos sobre a escatologia bíblica, lembrando que escatologia significa o estudo das últimas coisas ou a doutrina das últimas coisas. Essa área ela é fenomenal porque existem muitas curiosidades envolvidas nesse estudo. Eu entendo que a principal dificuldade na escatologia é saber diferenciar os eventos que dizem respeito à igreja e os eventos que dizem respeito ao povo de Israel. Existe uma forma de nós lermos a palavra de Deus que é uma leitura chamada dispensacionalista. Essa leitura da Bíblia separa o que é Israel e o que é igreja. Sabemos que Israel e igreja não é a mesma coisa, são dois povos diferentes. Israel era o povo que representava o reino de Deus na antiga aliança, e a igreja é o povo que representa o reino de Deus na nova aliança. Então, existe um programa de Deus para Israel e um programa de Deus para a igreja. No que diz respeito à igreja, quais são os eventos escatológicos que envolvem a igreja do Senhor Jesus? Primeiro, arrebatamento. Segundo, tribunal de Cristo. E terceiro, as bodas do Cordeiro. São esses os três eventos que envolvem a igreja como corpo de Cristo. Agora, existem outros eventos narrados nas Escrituras que dizem respeito exclusivamente ao povo de Israel. Por exemplo, a grande tribulação. A grande tribulação não diz respeito à igreja. A igreja, ela não estará no período da grande tribulação. Só que a grande tribulação vai ser um período para Deus tratar com o povo de Israel e com todos aqueles que vão estar na terra após o arrebatamento da igreja, os gentios. Se você observar na Bíblia Sagrada, por exemplo, o livro do Apocalipse, a grande tribulação começa no capítulo 6, com a abertura dos selos. Quando o cordeiro dá a ordem para o primeiro selo ser aberto, vem um cavalo branco com o seu cavaleiro, com um arco, uma coroa, vencendo e para vencer. Aquele cavaleiro branco diz respeito ao anticristo. E ali existe a abertura dos selos, ou seja, o início da grande tribulação. Alguém pode falar, mas a igreja não estará na terra? Não. O livro do Apocalipse, por exemplo, ele pode ser dividido em três partes: passado, presente e futuro, no que diz respeito a João. Por quê? Jesus falou para João, capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, dessa maneira: escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. O livro do Apocalipse ele é dividido em três partes. O passado, que é o capítulo 1. João viu o Senhor ressurreto e glorificado. Jesus falou, João escreve as coisas que são, que é o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas que representam ali a totalidade do corpo de Cristo na Terra. Era o presente de João, eram igrejas locais, históricas. Porém, do capítulo 4 em diante do Apocalipse, não se cumpriu nada. Quando você lê o capítulo 4 do Apocalipse em diante, é tudo futuro, é tudo para frente. É curioso que alguém pode perguntar, mas será que não estamos vivendo a grande tribulação? Ainda não. Até porque a igreja ainda está na terra. E quando iniciar a grande tribulação, a igreja não estará mais na terra. Se você ler o livro do Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, capítulos 1, 2 e 3, você verá 19 vezes a expressão igreja. Você vai ver várias vezes a expressão igreja, 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 igreja. Do capítulo 4 em diante do Apocalipse, você não vê mais a igreja na terra. Pelo contrário, você vê um grupo no céu. Capítulo 4, versículo 4, fala de um grupo, é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar esse grupo, os 24 anciãos assentados em tronos no céu. É curioso que alguém pode falar, mas espera aí, esses anciãos não são anjos? Não,
porque o próprio Apocalipse diferencia anjos e anciãos. É curioso que a palavra ancião ali em grego é presbúteros ou presbíteros. E quem são os presbíteros no Novo Testamento? Homens. Outra coisa, eles estão vestidos com vestes brancas e com coroas na sua cabeça. O que são essas vestes brancas e essas coroas? Os galardões que o Senhor prometeu à sua igreja. Se você der uma olhadinha lá na igreja de Sardes, você vai ver que Deus prometeu vestes brancas para a sua igreja. E não esqueça das coroas que são prometidas para aqueles que vencerem no Novo Testamento. Você pode ver, por exemplo, a coroa de glória, a coroa incorruptível, certo? A coroa da justiça. São promessas de recompensas para a igreja do Senhor. Ou seja, João já contemplou a igreja glorificada, triunfante no céu. E quando você lê o restante do livro do Apocalipse, lá no capítulo 19, você verá, por exemplo, Jesus voltando com seus santos no final da grande tribulação. Enquanto a igreja estará triunfante no céu, passando pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, na terra vai ser deflagrada a grande tribulação, com o governo do homem da iniquidade, do homem do pecado, que João chama de anticristo, Paulo chama de homem do pecado e o Apocalipse chama de besta. O nome anticristo não aparece no livro do Apocalipse. Essa expressão anticristo, que significa contrário a Cristo ou no lugar de Cristo, aparece apenas nas cartas de João, 4 vezes. E detalhe, o anticristo vai ser um governante mundial. Não vai ser o Papa, não vai ser nenhum presidente, não vai ser nenhum governante local. Vai ser um homem que vai ter todo o poder bélico, econômico, financeiro, digital e religioso na sua mão. Ele vai governar com o poder do dragão, que é o próprio Satanás. Ou seja, eu tenho que entender que a grande tribulação é um evento que diz respeito ao povo de Israel. É o que o profeta Jeremias disse no capítulo 31 do seu livro, o dia da angústia de Jacó. E Deus já tinha avisado para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 4, que se eles não guardassem as alianças, os pactos das alianças, eles iriam sofrer um tempo de angústia. Esse momento que nós estamos vivendo é chamado de a era da igreja, ou o tempo dos gentios. Esse momento que nós estamos vivenciando, esse período que antecede o arrebatamento da igreja, é chamado também de o ano aceitável do Senhor. Não é o ano que vão aceitar o Senhor, é o ano aceitável do Senhor. É o ano que o Senhor se tornou aceitável, propício. É o ano que o Senhor ele se tornou disponível. O reino de Deus está presente na terra. O Senhor Jesus, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer transformar a vida do homem, do pecador. É por isso que cabe à igreja pregar o evangelho de Cristo. Então, esse é o período chamado ano aceitável do Senhor, o tempo dos gentios. Porém, o tempo dos gentios vai acabar. Esse ano aceitável vai terminar. Em que momento? No momento em que a igreja for arrebatada, retirada da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai governar, a grande tribulação não vai iniciar. Na próxima aula, eu quero ler com vocês o sermão escatológico de Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Nós vamos ler com muita calma esse sermão escatológico e você vai perceber uma coisa interessante, que aquele sermão não diz respeito à igreja, mas diz respeito a Israel. Até porque a igreja, irmãos, ela só inicia suas atividades em Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. A igreja, ela só se torna corpo de Cristo depois que Jesus ascende aos céus. Como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 19, que depois que Jesus se assentou à direita do Pai, ele se tornou cabeça da igreja.
Não existe corpo sem cabeça. A igreja só se tornou corpo quando o cabeça, que é Cristo, assentou à direita do Pai, como diz o apóstolo Paulo. Ou seja, enquanto o derramamento do Espírito Santo não ocorreu, enquanto o Senhor não subiu aos céus, a igreja não tinha iniciado suas atividades na terra. A igreja só vai iniciar a partir do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Não esqueçamos também que os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o assunto desses 4 evangelhos não é a igreja, é o reino de Deus, é o reino dos céus, é apresentando Jesus como rei para estabelecer o seu reino na terra. Esse é o assunto. E se você prestar atenção, o contexto dos 4 evangelhos é um contexto extremamente judaico. O próprio Novo Testamento já começa apontando isso. Mateus capítulo 1, versículo 1, inicia assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então perceba que o evangelho de Mateus já começa dizendo que Jesus é filho de Davi, ou seja, ele tem direito a ser rei, porque ele tem sangue de Davi na veia. E também chama ele de filho de Abraão. Abraão, o primeiro hebreu, o pai da nação de Israel. O que Mateus está nos apresentando? Que Jesus é rei e que Jesus é judeu. Porque esses 4 evangelhos vai mostrar esse lado judaico. Na verdade, irmãos, os 4 evangelhos é a concretização da história do povo de Israel. Não podemos separar os evangelhos do Antigo Testamento, porque os evangelhos é essa transição do povo de Israel para a igreja. O reino de Deus estava sendo tirado do povo de Israel e dado à igreja, como está em Mateus, capítulo 21, versículo 43, que Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina, e agora o reino dos céus está sendo tirado de vós e dado a um povo que vai produzir fruto. E que povo é esse? A igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse mais: eis que eu estou dando a você as chaves das portas do reino dos céus. A igreja tem as chaves da porta do reino dos céus. Então é importante entendermos isso. Existem eventos escatológicos para a igreja e existem eventos escatológicos para Israel. Quando você lê o sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24, você vai perceber ali, fazendo aquela descrição, vendo a descrição que Jesus falou aos seus discípulos, só judeus ali, só judeus, você vai ver que ali é uma descrição voltada para o povo de Israel. Nós vamos estudar isso com mais calma. Outra pergunta, por exemplo, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, como é que você interpreta? Quem são as 10 virgens? É a igreja? Até porque a igreja no Novo Testamento é comparada, por exemplo, com a noiva. A igreja é a noiva de Cristo, Jesus é o noivo. Então nós vamos interpretar isso com muita calma, tá bom? Continue estudando conosco, analisando e vamos mergulhar nessa área chamada escatologia bíblica, que é uma área maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.